Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje vamos falar de um assunto que é a nevralgia do nervo trigêmeo. É uma dor na região da face que incomoda muita gente. O meu convidado é o Dr. Horácio, que é neurocirurgião, médico especializado no assunto, que entende profundamente este problema. Doutor, muito obrigado a presença no Saúde em Dia. Obrigado pelo convite, Eduardo. Obrigado você que está nos assistindo. E vamos conversar hoje sobre o assunto que é a nevralgia do trigêmeo. Iniciando esse bate-bola, o que seria a nevralgia do trigêmeo? A nevralgia do trigêmeo é uma dor originada do nervo trigêmeo. Nevralgia significa dor de origem neural, né? E trigêmeo é o nome do nervo que faz a sensibilidade do rosto. Esse nervo tem 3 ramos principais. O primeiro ramo que faz a sensibilidade do terço superior da face, o segundo ramo é o terço médio da face e o terceiro ramo, que é um ramo misto, motor e sensitivo, inerva ao terço inferior da face. A nevralgia do trigêmeo é uma dor muito característica e muito diferente da maioria das dores de cabeça ou dores faciais que as pessoas têm. Ela é considerada a dor mais intensa que o ser humano pode sentir. E é uma dor que provoca intenso sofrimento nas pessoas. Ela, como característica principal, ela parece um choque elétrico. É uma dor muito rápida, de início súbito. Ela geralmente dura alguns segundos, até no máximo 1 minuto. E ela pode ocorrer em vários episódios em seguida ou várias vezes separadas durante o dia. Essa dor, ela, por sua intensidade muito forte, ela acaba levando o paciente, às vezes, a evitar de comer, de falar, né, por medo de sentir a dor. E existem até relatos de suicídio nos casos muito intensos de nevralgia do trigêmeo. Realmente eu ia comentar exatamente essa característica do problema dessa dor facial, que é uma dor terrível, que limita muito os pacientes, mexe muito com a qualidade de vida. Qual que é o quadro clínico padrão, assim, além da dor, para quem está em casa poder associar e talvez procurar ajuda? Certo. Essa é uma dor que ela acontece mais em mulheres que em homens, mais ou menos na proporção de 2 mulheres para cada homem, e tipicamente ela inicia após os 50 anos de idade. Tá? Ela é um pouco diferente da enxaqueca ou de outras dores de cabeça ou dores faciais, por essa característica de intensidade extrema e ser muito rápido, na forma de um choque elétrico. As pessoas, quando sentem a nevralgia do trigêmeo, elas podem desencadear esses eventos com estímulos táteis ou estímulos térmicos. Então, uma pessoa que às vezes é exposta a um ambiente frio, a um vento, ela pode desencadear uma crise de nevralgia do trigêmeo. Mesma coisa quando essa pessoa ingere um líquido quente, como café ou chá, ou come sorvete, ela pode desencadear, nesse momento, pelo estímulo térmico, a nevralgia. Também pode ser desencadeada por estímulo tátil, pelo simples fato de tocar no rosto ou de falar, né, pelo movimento da boca, às vezes é suficiente para desencadear uma crise de nevralgia. E isso leva as pessoas a evitarem de falar, evitarem de comer. A pessoa, inclusive, nos casos muito graves, pode chegar a ficar desnutrida, porque ela sente medo da dor, então evita comer, evita falar. É uma característica assim, muito típica da nevralgia do trigêmeo, a dor muito intensa e muito rápida. E ela está relacionada a que tipo de causa? Quais os problemas que levam a esse tipo de dor? Certo. O nervo trigêmeo que está doente, ele geralmente, na pessoa com nevralgia do trigêmeo, ele está doente porque ele tem uma compressão dentro do crânio. A maioria das vezes por uma artéria que está muito próxima à origem do nervo no tronco cerebral,
e a pulsação dessa artéria faz alterações no nervo que são o gatilho para o início do problema. Isso também pode acontecer por compressões por veias, por tumores ou na doença da esclerose múltipla. A incidência de nevralgia do trigêmeo está estimada em mais ou menos 4 casos para cada 100 mil pessoas por ano, né? E a maioria absoluta dos casos está relacionado à compressão do nervo por uma estrutura vascular. Doutor, o tratamento, a gente sabe que o tratamento ele é dividido na parte medicamentosa e quando não tem resposta na parte procedimento cirúrgico. Exatamente. Os 2 principais tratamentos para a nevralgia do trigêmeo são a medicação e as cirurgias. A medicação, felizmente, resolve a maioria dos casos de nevralgia do trigêmeo. E são usados medicamentos neuromoduladores, como a carbamazepina, a gabapentina, o baclofeno, para o controle dos sintomas e para a profilaxia da dor. As pessoas que não toleram o tratamento clínico por efeito colateral do remédio, ou o remédio não é eficiente em controlar a condição, são candidatos à cirurgia. E aí a gente tem 2 tipos principais de cirurgia, as cirurgias percutâneas e as cirurgias abertas. As cirurgias percutâneas, que são muito populares agora, são feitas através de punção por agulha na região do rosto, e essas agulhas são introduzidas até o gânglio do nervo trigêmeo. E nesse gânglio a gente pode fazer uma lesão por radiofrequência ou uma lesão por compressão por um balão. Então a gente, por dentro da agulha, passa um catéter e a ponta desse catéter tem um balão que pode ser insuflado de forma controlada. Tudo isso com controle de radioscopia, que é o raio-x em tempo real que a gente usa no centro cirúrgico. Ao lesionar, ou por radiofrequência ou por compressão do balão, o gânglio do nervo trigêmeo, você inibe esse impulso doloroso de continuar acontecendo, ao custo também de ter uma perda sensitiva no rosto. Lembrando que o nervo trigêmeo é o principal nervo sensitivo do rosto, né? E ao fazer essa troca de perda de sensibilidade por analgesia, o paciente geralmente tem um alívio muito grande da dor. Esse tratamento, tanto da radiofrequência quanto a compressão por balão, tem uma eficiência superior a 95% de controle da dor. Infelizmente, isso depois de alguns anos pode recorrer. Esses tratamentos, apesar de serem mais tolerados pelos pacientes por serem cirurgias percutâneas, eles após em torno de 5 anos começam a perder eficiência e pode haver recorrência da dor, o que não impede do tratamento ser repetido. A outra forma de tratar a nevralgia do trigêmeo é pela abertura do crânio, uma craniotomia na região posterior da cabeça, onde o cirurgião vai explorar o nervo trigêmeo, a sua origem no tronco cerebral, e identificar a estrutura vascular que está comprimindo o nervo. E nesse momento é possível fazer a separação entre o nervo e esse vaso, uma artéria ou uma veia que está tocando o nervo e colocar um anteparo, né, separando a pulsação do vaso do nervo e assim também eliminando o problema. A desvantagem é que o paciente se submete a uma cirurgia de maior porte, uma cirurgia aberta. A vantagem é que a duração do alívio da dor é de longo prazo. A chance de recorrência na craniotomia é muito menor que nas técnicas percutâneas. Doutor, uma questão que eu acho que para o público leigo se torna importante você tem essa sequela, mas a parte motora da face ela fica preservada. Sim, a maior parte dos pacientes submetidos aos procedimentos percutâneos para controle da nevralgia do trigêmeo tem uma perda sensitiva na face, mas eles não têm uma perda motora. Por que isso? O rosto ele tem a sensibilidade feita pelo nervo trigêmeo, porém a mímica, o movimento da face é feito por outro nervo que se chama nervo facial. E quando a gente faz a lesão do nervo trigêmeo, o nervo facial, que é o nervo da nossa mímica, permanece intocado. Então não existe esse risco de perder movimento do rosto durante um tratamento de nevralgia do trigêmeo. Doutor, o programa está terminando. Gostaria de colocar uma consideração final? Bom,
A primeira coisa, a pessoa com a dor facial tem que ser vista por um especialista, porque existe uma série de diagnósticos diferenciais que tem que ser feitos, desde distúrbios da articulação temporomandibular, transtornos dentários, dores mais comuns como a enxaqueca ou cefaleia insalvas, e que tem tratamentos diferentes. Então, o primeiro passo para você ter um bom tratamento, se o seu caso é nevralgia do trigêmeo, é ter um diagnóstico bem feito por alguém que entende do assunto. Dr. Horácio, muito obrigado. Programa bem esclarecedor. O público recebeu hoje aí um presente. Tá bom, eu agradeço o convite e agradeço a audiência. Gente, o programa Saúde em Dia, ele fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais, o Facebook, lá você pode fazer uma reprise de todos os programas anteriores, o Instagram com conteúdo teórico vasto, o nosso podcast, parte em áudio para você salvar aonde desejar e não ficar de fora de nenhuma dica muito valiosa desses programas desses últimos meses. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.